Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e neste episódio do podcast Cafezinho você vai ouvir: Buíque tem a quarta pior renda média populacional do Brasil. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas ainda aponta aumento na população pobre de Pernambuco, principalmente no agreste do estado. E processo contra ex-prefeito de Buíque volta à tona nessa semana. Condenação de janeiro do ano passado por improbidade administrativa pode deixar Jonas Camelo novamente de fora das eleições municipais. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, no ar no seu streaming de áudio favorito. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou os municípios com melhor e pior renda média do Brasil. O mapa da riqueza levou em consideração os dados disponibilizados do Imposto de Renda pela Receita Federal de 2018 a 2020. Segundo a própria FGV, os critérios para a declaração do Imposto de Renda atuam como uma linha de riqueza que permite identificar os residentes no país com maior poder de compra. Além disso, foi observado o patrimônio líquido declarado. Essa análise, segundo a Fundação, é útil para direcionar reformas nos impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. A renda média da população brasileira, segundo o estudo, ficou em R$ 1.310. Entre os estados com as melhores rendas médias do Brasil, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, uma renda média populacional de R$ 3.148. Seguido por São Paulo com R$ 2.093 e Rio de Janeiro com R$ 1.754. Florianópolis, Porto Alegre e Vitória são as capitais brasileiras com as melhores rendas médias populacionais. A renda média da população de Pernambuco é de R$ 684, deixando o estado na 18ª posição desse ranking. Dentre os municípios com mais de 50 mil habitantes, Nova Lima, em Minas Gerais, é o que tem a melhor renda média, de R$ 8.897, seguido por Santana de Parnaíba, com R$ 5.791, e São Caetano do Sul, com R$ 4.768. Estes dois municípios ficam no estado de São Paulo. Já Buíque, em Pernambuco, tem a quarta pior renda média populacional do Brasil, ocupando a posição 674 de um total de 677 municípios brasileiros que têm mais de 50 mil habitantes. A renda média da população é de R$ 97,07, só não sendo pior que Granja, no Ceará, com R$ 96,52, Viseu, com R$ 94,79 e Ipixuna, com R$ 70,63. Estes dois últimos municípios ficam no estado do Pará. O patrimônio líquido médio da população buiquense é de R$ 775. A renda média daqueles que têm que declarar imposto de renda é de R$ 4.605. E o patrimônio líquido médio desses declarantes é de R$ 36.774. São considerados pobres para a Fundação Getúlio Vargas todo aquele que recebe um valor médio mensal entre 105, ou seja, na linha de extrema pobreza, e R$ 497. A população pobre do Brasil chegou ao contingente de 62.900.000 pessoas, ou 29,6% da população brasileira, em 2021. Os estados com as maiores proporções de população pobre do Brasil, segundo o mapa da nova pobreza, são Maranhão com 57,9%, Amazonas com 51,42% e Alagoas com 50,36%. Pernambuco aparece em quarto lugar com 50,32% da sua população sendo considerada pobre. Houve um aumento de 8,14% na população pobre do estado entre os anos de 2019 e 2021. O agreste de Pernambuco, onde Buíque está situado, tem a maior proporção de pobres do estado, 59,62% da população. É a 13ª região mais pobre do Brasil.
O que torna a sua situação ainda pior é que, de 2017 a 2021, a população pobre da região aumentou em 15,46%. A capital Recife tem a menor proporção de população pobre de Pernambuco, 36,19%. A mudança da pobreza de 2019 a 2021 por estado em pontos percentuais revela que o maior aumento se deu em Pernambuco, e as únicas quedas de pobreza no período foram observadas em Tocantins, 0,95% a menos, e Piauí, com uma redução de 0,03%. A pobreza nunca esteve tão alta no Brasil quanto em 2021, desde o começo da série histórica dessa pesquisa em 2012. Foi demonstrada nesta pesquisa que 2021 é ponto de máxima pobreza dessas séries anuais para uma variedade de coletas amostrais, conceitos de renda, indicadores e linhas de pobreza testados. Vale lembrar que, de 2020 a 2022, ocorreu a pandemia de Covid-19, que resultou em diversos impactos econômicos e sociais em todo o mundo. Essas pesquisas da FGV só confirmam o fato de que o Brasil, que já tinha uma desproporcional distribuição de renda, piorou ainda mais essa condição quando veio a pandemia. Mais de 9 milhões de pessoas entraram na chamada população pobre do Brasil só de 2020 para 2021. 3 em cada 10 brasileiros recebem, em média, menos que meio salário mínimo por mês. Metade da população pernambucana é considerada pobre. No Agreste, 6 em cada 10 pessoas são consideradas pobres. Em Buíque, a renda média mensal da população é de pouco mais de R$ 97, abaixo até do limite da linha de extrema pobreza considerado pela Fundação Getúlio Vargas. Somente 2,11% da população buiquense faz a declaração de imposto de renda à Receita Federal, o que dá pouco mais de 1.100 pessoas. A maioria delas trabalha na administração pública ou no comércio. O patrimônio médio dessas pessoas é de R$ 36 mil. A declaração de imposto de renda é obrigatória para quem recebe rendimentos anuais acima de R$ 28.559,70. A renda média desse mesmo pessoal é de R$ 4.605. O PIB, Produto Interno Bruto de Buíque, ou seja, tudo aquilo que é produzido no município em determinado período, fica na casa dos R$ 300 milhões por ano. O município é considerado um dos maiores produtores de leite de Pernambuco, produção essa concentrada com poucas pessoas. O PIB per capita, ou seja, aquilo que é produzido por cada buiquense, em média, é de mais de R$ 7.900 segundo o IBGE. Mas é claro que você que está me ouvindo nunca pegou em tanto dinheiro assim num só mês. Aliás, teve gente em Buíque que nunca pegou tanto dinheiro assim na vida. E sabe o que é pior? Não dá para apontar apenas uma causa a esse problema. Não foi só a corrupção sistêmica no poder público brasileiro, o modo como a sociedade brasileira foi construída, os populistas incentivadores da burrice humana de direita e de esquerda, o café, bebida racista para alguns, o comunismo ou qualquer outra panaquice que venham jogar no Twitter. Foi tudo isso, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Até por isso que a desigualdade é um inimigo tão forte de ser combatido no Brasil, e dificilmente ele será vencido. O ex-prefeito de Buíque, Jonas Camelo Neto, corre o risco de não concorrer às eleições municipais do ano que vem por causa da lei da ficha limpa. E essa notícia veio justamente na semana em que ele completou 40 anos. Isso porque foi mantida uma condenação contra ele em um processo de improbidade administrativa aberto pelo Ministério Público de Pernambuco em 2013. Segundo a denúncia que originou a ação, Jonas teria omitido de forma dolosa no ano de 2012 informações sobre a dívida ativa do município, especificamente sobre uma certidão de débito de mais de R$ 20.300
ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao próprio Ministério Público. Mesmo tendo sido notificado 2 vezes pelo TCE, o ex-prefeito optou por ignorar as notificações, o que é considerado crime. Ao contrário do que foi noticiado pelos blogs e portais da região, a decisão que condenou Jonas Camelo foi sim tomada pelo juiz de direito Hildeberto Júnior da Rocha Silvestre na comarca de Caruaru, mas em 20 de janeiro do ano passado. O processo então foi encaminhado para o PJE, Processo Judicial Eletrônico, acessível somente às partes interessadas na ação. Em novembro do ano passado, a defesa de Jonas Camelo entrou com o chamado embargo de declaração na Vara Única da Comarca de Buíque. Esse tipo de recurso é usado para esclarecer uma obscuridade ou eliminar contradição em decisão, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir o chamado erro material, quando o julgador comete um erro, seja gramatical ou de cálculo, em uma sentença ou decisão. O embargo de declaração não serve, no entanto, para modificar uma condenação. Para isso, é necessário entrar com o chamado recurso ordinário. Ainda foi pedido pela defesa que esse processo fosse prescrito, com base nas alterações da Lei de Improbidade Administrativa aprovadas pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2021. Contudo, o juiz que avaliou esse recurso lembrou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que confirma que o novo prazo para prescrição é irretroativo, ou seja, não vale para processos de improbidade administrativa abertos antes das alterações da lei entrarem em vigor, e negou o provimento deste embargo, mantendo a seguinte condenação ao ex-prefeito de Buíque: suspensão dos direitos políticos por 5 anos contados a partir da publicação da sentença, ou seja, 20 de janeiro de 2022, pagamento de multa no valor de 5 vezes o salário que Jonas recebia como prefeito na época, e a proibição de fechar qualquer tipo de contrato com o poder público de forma direta ou indireta por 3 anos, também contados a partir da data da publicação da sentença. Em julho do ano passado, o podcast Cafezinho trouxe com exclusividade em seu site a informação de que Jonas poderia ter seus direitos políticos devolvidos em setembro deste ano, após o cumprimento de outra sentença relacionada a outro processo de improbidade administrativa. Com essa nova condenação mantida, a Justiça vai encaminhar a decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E como ela foi tomada em janeiro de 2022, Jonas Camelo poderá ficar inelegível até janeiro de 2027, ainda que a suspensão do outro processo se encerre. Pedimos um esclarecimento por parte do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre esta ação que suspendeu os direitos políticos de Jonas Camelo por 5 anos. Na nota enviada na manhã desta quarta-feira, a Assessoria de Comunicação Social do TJPE informou que havia iniciado o processo de apuração junto à unidade judiciária e que retornaria nosso contato assim que houvesse resposta. Até a produção deste episódio do podcast Cafezinho, a assessoria não havia nos retornado o contato. A defesa do ex-prefeito Jonas Camelo também na manhã desta quarta emitiu a seguinte manifestação, abre aspas, com o intuito de desviar a atenção da população do que realmente está acontecendo na gestão municipal de Buíque com desvios de recursos públicos, principalmente na folha de pagamento de fornecedores, venho sendo novamente atacado por matéria paga e requentada sobre um processo ao qual cabe recurso, que poderá e será modificada a decisão no decorrer do mesmo, tendo em vista vários outros processos que conseguimos obter vitória. Como não faço parte e nunca farei desta trupe de malandro, o que me resta é ser atacado, já que a trupe está muito ocupada nas suas atividades ilícitas. Obrigado aos advogados gratuitos de plantão por me deixar mais atento a este processo. Forte abraço, Jonas Camelo. Fecha aspas. Apenas para esclarecer, o nome de Jonas Camelo consta em 59 processos nos sistemas do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A maioria deles por improbidade administrativa quando era prefeito de Buíque entre 2009 e 2016.
E sim, em alguns deles ele foi condenado. O podcast Cafezinho volta no próximo dia 8 de abril. A você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.